Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 39. A conquista de Bazã. Depois de passarem para o sul de Edom, os israelitas partiram para o norte em direção à terra prometida. O caminho agora era formado por uma planície grande e elevada, refrescada por uma brisa suave, uma agradável mudança do vale seco em que estavam. Eles seguiam viagem, felizes e cheios de esperança. Deus disse: "Não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló." Deuteronômio 2, versículo 9. A mesma ordem foi repetida com relação aos amonitas, que também eram descendentes de Ló. O povo de Israel logo chegou ao país dos amorreus. Esse povo forte e guerreiro tinha cruzado o Jordão, lutando contra os moabitas e conquistando parte de seu território. O caminho para o Jordão estava dentro desse território, e Moisés enviou uma mensagem amigável a Seom, o rei amorreu: "Deixa-nos passar pela tua terra. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé." Deuteronômio 2, versículos 27 e 28. A resposta foi um decidido não, e todos os exércitos dos amorreus foram convocados para combater os invasores. Esse imenso exército aterrorizou os israelitas. No que diz respeito à habilidade na guerra, os inimigos tinham vantagem. Do ponto de vista humano, os amorreus rapidamente colocariam um fim em Israel. Moisés manteve o olhar fixo na coluna de nuvem. Essa evidência da presença de Deus ainda estava com eles. Ao mesmo tempo, ele instruiu o povo a fazer tudo o que o poder humano seria capaz para se preparar para a guerra. O inimigo estava confiante de que exterminaria os israelitas. Entretanto, o dono de toda a terra enviou esta mensagem a Israel: "Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados." Deuteronômio 2, versículo 24. Amor revelado às nações ímpias. Essas nações nas fronteiras de Canaã teriam sido poupadas se não tivessem se levantado contra o povo de Israel, em desafio à palavra de Deus. O Senhor prometeu a Abraão: "Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa." Gênesis 15, versículo 16. Deus os poupou durante 400 anos, a fim de lhes dar prova inequívoca de que ele era o único verdadeiro Deus. Os amorreus conheciam todos os milagres operados por Deus para tirar Israel do Egito. Eles poderiam ter conhecido a verdade, mas rejeitaram a luz e se apegaram a seus ídolos. Quando o Senhor conduziu seu povo às fronteiras de Canaã pela segunda vez, essas nações pagãs receberam outra prova de seu poder. Viram que Deus estava com Israel na vitória sobre o rei Arade e os cananeus, e no milagre operado para salvar aqueles à beira da morte por causa da picada das serpentes. Em todas as suas viagens e acampamentos, os israelitas não fizeram mal algum ao povo ou às suas propriedades. Ao chegarem à fronteira dos amorreus, Israel pediu permissão para passar pelo país, prometendo observar as mesmas regras que tinham observado em suas relações com outras nações. Quando o rei amorreu recusou o pedido e, cheio de arrogância, reuniu seus exércitos para a batalha, a taça de sua iniquidade ficou cheia.
e Deus exerceria seu poder para derrotá-los. Os israelitas cruzaram o rio Arnon e avançaram contra o inimigo. Travou-se um combate e os exércitos de Israel venceram. Logo tomaram posse do país dos amorreus. O capitão do exército do Senhor derrotou os inimigos de seu povo. Ele teria feito o mesmo 38 anos antes, se Israel tivesse confiado nele. O exército de Israel avançou cheio de ânimo e logo chegou em um país que colocaria à prova sua coragem e fé em Deus. Diante deles estava o poderoso rei de Bazã, cheio de grandes cidades de pedra que até hoje atraem a admiração do mundo. Foram 60. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Deuteronômio 3, versículo 4 e 5. As casas eram construídas de enormes pedras negras. Eram tão imensas que era impossível que essas construções fossem conquistadas por qualquer força que viesse contra elas. Era um país repleto de cavernas desertas e fortalezas rochosas. Os habitantes, descendentes de uma raça de gigantes, tinham altura e força maravilhosas e eram tão conhecidos por sua violência e crueldade que se tornaram o terror de todas as nações vizinhas. Og, o rei, destacava-se por sua altura, mesmo em meio a uma nação de gigantes. A coluna de nuvem se moveu para frente e o exército hebreu avançou para Edrei, onde o rei gigante o aguardava. Og tinha habilmente escolhido o local da batalha. A cidade de Edrei ficava à beira de um platô grande e elevado que se erguia da planície e era coberto de rochas pontiagudas. A cidade só podia ser alcançada através de trilhas estreitas, íngremes e difíceis de subir. Em caso de derrota, suas forças poderiam se refugiar naquele deserto de rochas, onde seria impossível de serem seguidos pelos estrangeiros. Moisés confiou em Deus. Certo da vitória, o rei saiu com seu imenso exército para a planície aberta. Quando os hebreus viram aquele gigante de gigantes que se sobressaía entre os soldados de seu exército, quando viram a fortaleza aparentemente inconquistável que servia de trincheira para milhares de soldados se esconderem, o coração de muitos tremeu de medo. Mesmo assim, Moisés estava calmo e firme. O Senhor tinha dito a respeito do rei de Bazã: "Não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom." Deuteronômio 3, versículo 2. Nem poderosos gigantes, nem cidades muradas, nem fortalezas rochosas poderiam resistir ao capitão do exército do Senhor. O Senhor liderou o exército, e o Senhor venceu em favor de Israel. O rei gigante e seu exército foram destruídos, e os israelitas logo tomaram posse do país inteiro. Assim, aquele povo estranho, que tinha se rendido à idolatria abominável, foi exterminado da terra. O erro fatal de Israel. Muitos se lembravam dos eventos que quase 40 anos antes condenaram Israel à longa peregrinação pelo deserto. O relato dos espiões a respeito da terra prometida estava correto em muitos aspectos. As cidades eram muradas e muito grandes, e eram habitadas por gigantes. Agora, eles podiam ver o erro fatal da geração passada, em não confiar no poder de Deus. Isso os havia impedido de entrar de imediato na boa terra. Deus tinha prometido ao povo que, se eles obedecessem à sua voz, ele iria à frente e lutaria por eles. O Senhor expulsaria os habitantes da terra. Contudo, Israel tinha que avançar contra os inimigos e lutar contra exércitos bem treinados e preparados para resistir a eles. A geração passada tinha fracassado. Agora, a prova era muito mais severa do que quando Deus ordenou que Israel avançasse pela primeira vez.
As dificuldades aumentaram muito desde que o povo se recusou a avançar quando lhe foi dada a ordem. Deus ainda coloca seu povo à prova. Se ele fracassa, o Senhor o leva novamente para o mesmo ponto, e na segunda vez a prova é ainda mais severa do que na primeira. O Deus poderoso de Israel é nosso Deus. Nele podemos confiar, e se obedecermos às suas ordens, ele operará em nosso favor, assim como fez por seu povo antigo. Algumas vezes, o caminho estará tão bloqueado por obstáculos aparentemente insuperáveis que desencorajará aqueles que cedem ao desânimo. Mas Deus diz: avante! As dificuldades que enchem nosso coração de terror desaparecerão à medida que avançarmos no caminho da obediência em humilde confiança em Deus. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.